Fala, aluno do Dimensão Pro, aqui quem fala com vocês é a professora Noemi, certo? Vamos aí dar continuidade aos nossos estudos em relação à semântica. Só relembrando aí para vocês, quem já revisou aí faz um tempinho a aula, estamos vendo semântica e semântica está inteiramente ligada ao sentido da palavra dentro de um contexto. Sempre que falarmos de semântica, lembrem-se da relação de sentido dentro de um contexto, seja esse contexto, ora, literal que vai estar proposto pela semântica, denominado como sentido de denotação, sentido denotativo, que aí eu citei um bizu para vocês na aula passada, que é o sentido dentro de um contexto literal, real, e a letrinha D você memoriza aí, ou anota no seu mapa mental, sentido denotativo como sentido que vem do dicionário, ou seja, é o significado real e literal da palavra, da colocação da palavra. Sentido dentro da semântica, dentro de um valor denotativo, dicionário, sentido literal. E, no outro lado, temos aí o sentido contextual, certo? O valor semântico contextual, denominado pela semântica como sentido de conotação ou conotativo, que diferente do sentido real e literal, ele vai estar isolado dentro de um contexto diferente. E aí, quando você for responder sua prova de concurso, observar e estar atento ao contexto da frase, da pergunta, enfim. Na sua produção de texto, ter o máximo de cuidado com exemplos que vimos pelas nomenclaturas dentro das cerâmicas, dentro da semântica, melhor dizendo, de qual a forma correta que eu vou escrever. Aquelas palavrinhas lá que tem a mesma grafia, o mesmo som, qual seria, dentro da semântica, a que eu deveria usar de acordo com o meu contexto ou de acordo com o que eu quero expressar dentro do meu texto? Então, inteiramente ligado, extremamente importante para a sua produção e para a sua análise de frase. Então, hoje, nós veríamos aqui como é que vocês responderiam, certo? Algumas questões de acordo com palavras isoladas dentro do contexto de cada frase que eu trouxe, certo? Então, vamos aí dar sequência, venham comigo na tela agora, certo? Para respondermos. Preencha as lacunas com um dos termos entre parênteses. E aí eu trouxe vários exemplos só para vocês irem fixando e aprimorando o conhecimento, o léxico de vocês em relação às palavras. Afinal, não temos aqui como memorizar, é claro, uma lista de palavras, uma infinidade de palavras, certo? Mas, com o treinamento dessas questões, nós conseguimos ir aprimorando aos poucos. Por exemplo, em tempos de crise, é necessário a dispensa de alimentos. E aí? Só uma diferença entre uma letrinha, certo? Estamos aí dentro da semântica falando de homófagos, certo? Ou seja, diferença de uma letra que traz o contexto totalmente diferente. E aí, qual seria a palavra que deveríamos colocar dentro desse parêntese? Essas questões foram tiradas de apostilas de concursos, certo? Então, cai aí nas provas de vocês. Em tempos de crise é necessário sortir ou surtir. E aí vamos lá, eu respondendo com vocês, a resposta correta seria a palavrinha sortir, com a letrinha O, certo? Porque sortir quer dizer prover, misturar. O sentido da palavra em si é este. Já surtir seria aproveitar um resultado ou sair, certo? Como premiado, alguma coisa desse tipo. Ou seja, estabelecendo o sentido mais claro agora, em tempos de crise é necessário prover a dispensa de alimento, misturar a dispensa de alimentos, certo? De acordo com o seu contexto aí, com a sua dispensa. Então, de forma correta, a questão número 1
seria a palavrinha sortir com letra O, ok? Quer dizer, prover e misturar. Se você automaticamente não sabe do significado, ou até sabe, porém se confunde e não tem certeza, isso resulta no erro, que parece ser algo bobo e não é na hora de uma resposta de prova, ok? Questão número 2. Os direitos da cidadania do rapaz foram caçados e caçados. O som é o mesmo, porém grafias diferentes, certo? Falamos mais uma vez de homófragos, certo? Os direitos da cidadania do rapaz foram caçados pelo governo. E aí? Caçados com SS ou caçados com cedilha? Lembra, eu trouxe um exemplo do caçar em si, em relação a caçar animais, algo que foi procurado. Já o caçados com SS é aquilo que foi nulo ou não tem efeitos, sem efeitos. Ou seja, a resposta correta seria caçados. Os direitos de cidadanias do rapaz foram nulos pelo governo, certo? Foram sem efeitos, ou seja, caçados, SS. Essa agora, a número 3, ela tem posso dizer que ela é mais conhecida por sempre ouvirmos em termos políticos. E aí, o mandato ou mandado dos senadores é de 8 anos, mas possa ser que aí na gama de estudos alguém ainda se confunda. Na hora de uma prova vem o nervosismo, vem aquela questão toda e aí você pensa, e agora, será que é o D ou é o T? Mandado ou mandato, certo? A resposta correta seria mandato, porque mandato se define uma autorização ou no termo político está relacionado à duração de algo. Nesse caso aqui, dos senadores, uma relação de tempo que estão no poder, certo? Então, mandato define autorização ou duração de algo. Já o mandado é para uma colocação judicial, certo? Uma ordem judicial. Ok? Seguimos. César não teve senso de justiça. Eis a questão. Qual a diferença agora dos sensos que César teve? Ou seja, senso com S seria a capacidade de julgar, de observar, certo? Senso com S, capacidade de julgar. Senso com C seria o recenseamento, ou seja, de algo gráfico, certo? Por exemplo, censo do IBGE, censo de pesquisa. Nesse caso, no contexto de César, seria senso, seria a segunda opção, senso com a capacidade de julgar. César não teve capacidade de julgar a justiça, certo? Senso. Número 5. Esse é bem mais simples, bem mais fácil. Todos os assentos haviam sido ocupados, ou seja, aqui assento com SS, assento de assentar-se, ocupar um lugar. Número 6. A próxima sessão começará atrasada. Aí esse pode causar mais uma dúvida e eu já trago para vocês aí a colocação do que seria a diferença do sentido da palavrinha sessão. Sessão com SS está relacionada ao tempo, certo? E aí é muito necessário redobrarmos a atenção, porque por um deslize ou se a atenção ela for pouca, você pode se confundir e eu vou chamar a atenção de vocês exatamente para essa frase. A próxima sessão começará atrasada. Já o sessão com cedilha, ela é usada como uma separação de tempo, podemos assim dizer, dentro do contexto dessa frase. Perceba, se eu, você, seus colegas, enfim, você e seus colegas estão lá, olha aí, temos que observar todo o contexto, nesse caso no sentido conotativo. A próxima sessão começará atrasada.
indica que já foi pausado algo, certo? Estamos no intervalo de tempo. Então, o seção com cedilha, ele indica uma separação. Ó, aí vem aquela dúvida, e agora? Eu estou no intervalo. Seção, eu sei que seção com cedilha indica uma separação. Se eu estou no intervalo, essa seção ela já foi interrompida. Houve uma separação. Então, eu vou usar o cedilha ou eu vou usar o CS, o SS, que tem a ver com o tempo. Mas aí, observando agora a frase em si, está totalmente ligada à próxima sessão que vai acontecer. Ou seja, ela vai começar atrasada, mas estamos focando na próxima sessão. Se ela vai começar atrasada, mas o que é que eu vou assistir? Uma sessão. Ou seja, algo que vai discorrer tempo, que vai querer tempo. Ou seja, a colocação correta aqui seria a letrinha SS, estabelecendo tempo, certo? Já o sessão, colocado de forma correta, seria, quando utilizar, por exemplo, sessão com cedilha, minhas sessões de fisioterapia, certo? É algo que é necessário separações e pausa, ok? Sessão de fisioterapia, quimioterapia, enfim, essas são as palavras que estão vindo com mais facilidade em minha mente, mas aí eis essa diferença. Algo que é relacionado a um tempo prolongado, uma sessão de um filme, por exemplo, e uma sessão que é necessário uma separação para que elas aconteçam, não se resolve de uma vez, porém de forma pausada. Então, sessão com cedilha, forma pausada e separada, sessão com SS, algo que está estabelecendo um tempo mais prolongado. Ok? Vamos aí a mais alguns exemplos, que é a questão número 7. Não costume infligir ou infringir as leis. E aí, seria infligir ou infringir, apenas com uma troca de letra também que vai mudar todo o sentido. Infringir, nesse caso, seria transgredir. A resposta correta seria infringir. Não costume infringir as leis, ou seja, não costume transgredir as leis, não costume desrespeitar as leis, certo? A resposta correta dentro dessa questão seria a palavrinha infringir, ok? E a outra eu já trago para vocês, o significado do infligir seria aplicar uma pena de castigo, certo? Ou seja, teria que ser num contexto diferente. Número 8, essa não sei se vai soar como fácil para vocês, mas aí o corpo docente era formado por doutores. Nós temos um costume, pessoal, de qualquer pessoa, e claro, com todo respeito, à classe de pessoas de saúde ou judicial, mas nós cometemos essas falhas, rapidamente, venham comigo aqui na câmera, nós cometemos essas falhas de, dependendo da profissão que a pessoa ocupa, já nomeá-la como doutor ou doutora. Isso é muito normal no cotidiano. Porém, dentro das leis, certo? Num padrão culto formal, só é um doutor quem possui doutorado, não apenas uma graduação e uma pós-graduação ou até mestrado. Mas doutor é aquele que possui doutorado. Porém, nosso contexto, nosso cotidiano, dependendo geralmente quando vamos a um hospital, a um psicólogo e nas mais variadas unidades de saúde, temos esse costume de chamar. Então, dentro desse contexto aqui, realmente, doutores, certo? Que possuem doutorados, o corpo era formado por doutores. Geralmente, dentro desse contexto, esses doutores aqui citados, sejam eles em área de saúde, em área de educação ou em várias outras áreas, eles têm já um certo nível de conhecimento e de formação. Ou seja, eles são docentes. Docentes é o que corresponde a professor. Discente seria o que corresponde a aluno, ok? Então, só uma forma de esclarecimento para vocês,
o corpo docente era formado por doutores, ok? Vamos aí agora, também uma questão agora um pouco diferenciada, certo? O orador ratificou o que afirmara. O termo destacado, isso aqui são outras formas que como pode aparecer a questão. O termo destacado pode ser substituído sem prejuízo de sentido por. Ou seja, qual a palavrinha que você pode modificar ou trocar sem trocar o sentido da palavra dentro do texto. Negou, ratificar seria negar, corrigiu, frisou, confirmou ou enfatizou. Ou seja, seria confirmar. O orador confirmou o que ele havia afirmado, certo? Ou o que afirmara. Ou seja, a resposta correta seria a letra D, ok? Agora também vamos em relação à escrita, grafias e som, ainda responder a questão número 10. Temos uma frase aí que a pergunta é qual seria a resposta correta em relação à grafia. A expectativa de uma guerra nuclear provoca grande tensão na humanidade e deixa hesitante quanto ao futuro, certo? E aí tem gente que se confunde na escrita de expectativa e expectativa. Expectativa é quando eu espero algo, ou seja, quando eu estou apreensiva com algo, olha lá a análise da frase em si, a expectativa de uma guerra nuclear, ela provoca alguma coisa. Se essa expectativa aí eu estou esperando algo, ou seja, com a letrinha X. Ou seja, nós aí só classificamos já, ficamos de olho entre a letrinha C e a letrinha D, desclassificando as demais. A palavra tensão agora. A grafia da palavra tensão, ela está correta com a letra S, certo? Significa pressão de alguma coisa. A expectativa de uma guerra nuclear provoca uma grande tensão, uma grande pressão na humanidade e a deixa hesitante quanto ao futuro. Gostaria de chamar a atenção de vocês, porque vem a palavra hesitante, ela vem de êxito, certo? De uma origem estrangeira, que estaria correta também dentro da grafia com a letrinha X, por vir de êxito. Porém, nós temos que observar aqui todas as palavras para que estejam corretamente todas pronunciadas de forma coerente junto com a minha frase. Então, até agora nós observamos que tem a letra C com expectativa e tensão com a letra S. Então, a outra que vai corresponder realmente é a última palavra da letra C, porque hesitante com Z está graficamente errado. Poderia ser também a letrinha a letra A, no que diz respeito à palavra tensão e à palavra hesitante, que graficamente ainda é aceitável, porém, expectativa não estaria graficamente correta. Ou seja, chegando aí à conclusão que a nossa resposta correta seria a letra C. Ok, pessoal? Então, trouxe aí para vocês mais alguns exemplos. Podem vir aqui comigo na tela, na câmera, melhor dizendo. Trouxe aí alguns exemplos do que seria, como são basicamente pedidas as questões. Ou análise, certo? Das palavras em si, quais são os sentidos dela dentro de uma frase, a colocação perfeita de acordo com a norma culta e a norma padrão, ou também o preenchimento delas. Aquilo que, isso aqui é fácil de se dominar, mas se você não tiver o conhecimento do significado em si, ou ainda que tenha, não esteja atento e devido a uma letra mudar ou se confundir, vai lhe trazer prejuízo na questão de ser concurseiro, de alcançar os seus objetivos. Então, lembre-se sempre, semântica, sentido da palavra dentro do contexto e redobrem
atenção. Esse contexto ele pode ser denotativo, dicionarizado, ou contextual, conotativo no seu sentido irreal, ok? Então, por hoje eu deixo aí essas questões para vocês revisarem, pesquisarem mais, e aí nos encontramos numa próxima aula.